Não sei se a Raíza teve informações novas. Se tiver, Raíza, pode lançar pra gente. Mas é o nome que hoje parece ser o plano A do Vasco, até porque o Renato Gaúcho, que a gente tanto debateu ontem, e a informação da Raíza, inclusive, que ela mandou mensagem ontem, quando eu tava, depois do programa, ela, tá aí, Heitor, ela, Renato, pedida foi alta. É isso, Raíza? Ô, Garone, é isso mesmo. O que eu escutei foi o seguinte: a pedida do Renato foi considerada alta. Ah, mas se o Renato é alto, o Arthur Jorge, o Leonardo Jardim também são altos, ou são Sim. até mais caros. Sim, a grande questão é que na análise do Vasco, quando o Vasco ouviu a pedida do Renato, o Vasco entendeu que poderia continuar fazendo consultas no mercado, que não necessariamente iria já colocar uma oferta na mesa do Renato e pronto. Porque qual foi o pensamento do Vasco? O Renato custa tanto, será que eu, procurando no mercado, não consigo talvez um outro treinador por valores próximos ou de repente até um pouco mais caro, mas que esteja dentro de de algo que a gente acredite? É o famoso assim, eu vou pagar tanto no Renato, então posso colocar É mais um isso. pouquinho e tentar outro treinador. É Sim. basicamente isso na linguagem popular, foi basicamente esse movimento. O Renato não está descartado, tá? A gente já tinha falado aqui que o Vasco meio que trata o Renato como uma carta na manga, um nome que encaixa dentro daquilo que eles estão buscando, e o Vasco avalia se fará ou não fará um investimento maior. Eu não sei, Garone, como é que está a questão envolvendo a SAF, né? Sim. A venda da SAF. Por quê? Arthur Jorge. Hoje cedo conversei com uma pessoa próxima ao Arthur Jorge que me disse o seguinte: ele tem multa. 5 milhões de euros é a multa dele hoje no Al Rayyan. 5 milhões de euros é muita grana. Nem sei É. quanto tá fazendo 30 e poucos o milhões de reais, cálculo né? aqui. 30 e poucos, tá na casa dos 30 e poucos milhões de reais. Fora o salário, que é um salário acima do que se paga hoje no mercado brasileiro. Ele não foi para o Al Rayyan ganhando É. muito. Claro que o que eu ouvi foi o seguinte: claro que se ele retornar ao futebol brasileiro, ele vai diminuir um pouco o salário dele. Ele não vai receber aqui no futebol brasileiro o que ele recebe hoje no Al Rayyan. Mas ainda é algo muito distante, tá? Se vai andar alguma coisa nos próximos dias ou não, eu acho que vai depender muito, tá, Garone, do quanto o Vasco está disposto ou quanto o Vasco pode investir também. Um jornalista argentino trouxe há pouco, o Garcia, né? Acho que foi ele, trouxe que o Vasco procurou o Galhardo. Eu falei com uma pessoa do staff do Galhardo que me disse que o Galhardo não vai assumir nenhum clube agora, que ele está saindo do River Imaginei. Plate e ele Uhum. vai descansar, que o foco dele não é. Ele pode até, o que me falaram foi o seguinte: ele pode até ouvir o Vasco, mas ele não pretende assumir nenhum time neste momento, ele quer descansar. Por quê? O Galhardo passa por um momento complicado. Final de 2024, ele perdeu o pai. Em meados de 2024, ele perdeu o empresário dele, que era o empresário dele de toda a vida, desde que ele começou a jogar futebol, desde que ele deu os primeiros passos no futebol, até a carreira dele toda, até então, como treinador. Então, era considerado uma pessoa muito importante para ele, faleceu. Em dezembro, faleceu o pai Raíza, dele. Então, o Germán Garcia Grova, né? O isso jornalista. aí, muito obrigada. É Isso, isso. Germán Garcia, É, exatamente, Bandeira, tem, muito obrigada. isso aí tem uma hora mais ou menos que Fala ele aí. falou que o Vasco abriu conversações com Marcelo Galhardo. Isso, eu vi essa informação dele, procurei uma pessoa que trabalha com o Galhardo e essa pessoa me disse: olha, o Galhardo não vai para o Vasco, não vai assumir nenhum time agora, o foco dele é descansar. Ele pode até ouvir o Vasco, mas ele não vai trabalhar nesse momento. Então, para que isso acontecesse, o Vasco teria que fazer um trabalho de convencimento muito grande, mas o É. problema do Galhardo não é o trabalho ruim nessa volta dele ao River Plate, mas sim muitos problemas pessoais. Ele ficou muito mal com essas duas perdas que foram de pessoas muito importantes para ele, muito próximas. Não deu 6 meses de uma perda para outra, isso acabou abalando muito ele. Então, até emocionalmente, juntando com a frustração nesse retorno ao River Plate, dos resultados, aquilo que não deu certo, o entendimento deles é de que o Galhardo, neste momento, precisa de descanso. E acho que o momento atual do Vasco talvez não É. combine muito com o momento atual que vive
o Galhardo nesse sentido de quem está buscando uma tranquilidade, um descanso. Então, Garoni, eu acho que é isso. O Vasco tá fazendo as consultas no mercado, tá estudando os valores de nomes de treinadores considerados mais de peso. Ah, mas o Renato não é um treinador de peso? O Renato, dentro do cenário nacional, é um treinador de peso, sim, na minha visão. E o staff do Renato, né, o próprio Renato, ele se sente valorizado com a campanha que ele fez com o Fluminense no Mundial de Clubes. Então, o que eu ouvi é o seguinte: o Renato, ele tem um piso, não vai baixar tanto, porque ele entende que pela campanha que ele fez com o Fluminense no Mundial de Clubes, ele está valorizado e ele não quer, assim, desvalorizar em termos financeiros, né? Já houve em outro momento uma conversa do Vasco com o Renato antes do Carille, não foi, Garoni? Se não me engano. Início do ano passado. E naquele momento ali acabou não acontecendo um acordo financeiro entre as partes, enfim. O momento do Renato, ele é até diferente em termos de entendimento da parte dele, do staff dele, de valorização. Então seria até valores um pouco acima do que foi discutido da última vez. Acho que é muito claro, né? Às vezes o torcedor não consegue compreender, porque quando a gente fala, qual é o melhor nome para assumir? O melhor nome é o Guardiola, o melhor nome é o Klopp, mas uma coisa é você trabalhar dentro da realidade. Então, é claro que o Vasco vai fazer consulta pelo Galhardo, e tem que fazer, tá? Sim. Tem que fazer a consulta pelo Galhardo, tem que fazer uma consulta no Leonardo Jardim, tem que fazer uma consulta no Arthur Jorge, você tem, igual fez com o Guanais e recebeu... Esse é o processo... como grande que é, né? Esse é o processo natural. Se você tem... Até porque o Fernando Diniz não era um treinador barato. Então, assim, a saída do Fernando Diniz, é claro que o Vasco vai ter que pagar a multa, né? O Vasco tem que pagar 3 salários ao Diniz, diluídos em 6 meses. Vai pagar metade do salário do Diniz aí por mais 6 meses. Mas a gente precisa lembrar, a Raíza falou a questão até da SAF, né? Poder entrar dinheiro ou não. Tem tido essa notícia, né, do Vasco poder fazer essa venda, essa nova venda da SAF antes do meio do ano, né? Ou até o meio do ano, que estaria muito bem encaminhado ali com o Lamáquia, né? O Marco Lamáquia, que é filho do Lamáquia, né, da Crefisa, enteado, né, da Leila, mas não é algo oficial, não é algo nem que o Pedrinho fala abertamente, o Vasco não se pronunciou abertamente, mas a gente precisa lembrar que teve a venda do Ryan, que foi grande parte, inclusive, paga à vista, né? O Vasco pediu, para fechar ali a negociação do Ryan, o Vasco pediu que fosse à vista o pagamento. Então, tanto que o Vasco comprou o Andrés Gomes, o Vasco comprou o Brenner, trouxe o Spinelli. Então, tudo isso está também condicionado a esse último movimento de venda que o Vasco fez. E aí, o Vasco agora, nesse momento, claro que ele vai sondar alguém que está na primeira prateleira, os treinadores da primeira prateleira. E depois, naturalmente, você vai descendo. Eu acho que até ontem, até nas minhas lives eu tenho falado isso, cara, é que não é o treinador ou um jogador, não é um produto que você escolhe, vai lá na prateleira, eu quero esse aqui, quanto é que custa? R$5, esse aqui eu quero, me interessa. Não você precisa convencer o treinador, é o que a gente falava da dificuldade até ontem, de você fechar com o Leonardo Jardim, e claro, uma dificuldade que o Vasco vai ter para fechar com o Arthur Jorge. São os valores, você tem que pagar uma rescisão, mas aí olhando até um pouquinho para a situação, aí queria trazer esse debate aqui, o Arthur Jorge me parece ser um projeto mais a médio e longo prazo do Vasco, algo que o Pedrinho sempre sonhou. Até a gente compartilhou no nosso grupo, né? Que fizeram essa questão que o Pedrinho, quando era comentarista, falava, não, que tem que dar um tempo de 3, 4 anos pro treinador, no futebol não se dá isso. E aí foi o próprio GE, onde ele trabalhou na Globo, onde ele trabalhou, que depois fez um corte e depois falou, o Vasco teve 5 treinadores no período do Pedrinho. Eu até falei no nosso grupo, até é bom trazer aqui, né? Não foram 5 treinadores, vai pro 5º. O primeiro treinador era o Álvaro Pacheco, que não foi uma escolha do Pedrinho, né? Um treinador que já estava lá contratado pela 777 quando o Pedrinho assumiu, e ele acaba mandando embora 4 jogos depois. Quem assume é o Paiva, que também não foi contratado por ele, já estava no clube, era interino que acabou ficando, então foi uma solução caseira que funcionou, ele estendeu até fim do ano, e depois, aí sim, foi buscar o seu primeiro treinador no mercado, que foi o Carille. Não funcionou, trouxe o Diniz, e agora sai o Diniz, que teve a maior sequência desde o Jorginho em 2016. Nenhum outro treinador nos últimos 9 anos teve essa sequência. O Arthur Jorge me parece ser essa busca do Pedrinho por criar uma ideia de jogo, uma identidade de jogo para 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, dentro do que a gente viu, inclusive, ele fazer dentro do Botafogo, não por esse período, que ele acabou saindo, mas aí tiveram algumas situações ali que causaram ou facilitaram, né, a saída do Arthur Jorge do Botafogo, inclusive financeiro, indo para o Catar.
mas eu acho que seria, para mim, ao lado do Leonardo Jardim, os melhores nomes hoje disponíveis dentro do mercado.